Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Estudando a Bíblia. Hoje daremos seguimento ao capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. É o livro que nós estamos estudando todas as quintas-feiras neste canal. E você que de repente clicou agora nesse vídeo, por favor, faça sua inscrição e acione o like, né? Faça algum comentário, uma forma de fazer com que esse vídeo tenha mais relevância, tá bom? Ok, não temos nenhuma pergunta da semana passada, é algo que nós deixamos em aberto sempre que alguém queira interagir, queira participar, tanto por meio do chat, mas principalmente aí pelos comentários, deixando a sua pergunta aí, quer seja do texto que nós estamos estudando, como de qualquer outra pergunta dentro do contexto bíblico, ok? Então, uma breve recapitulação da aula de número 32. Vimos na aula passada até o versículo 36 do capítulo 13, e no início dele, que por direção divina, Barnabé e Saulo, juntando a ele João Marcos, partem, inspirado pelo Espírito Santo e orientado pelo Espírito Santo, partem para uma viagem que nós chamamos de primeira viagem missionária. E essa realmente foi uma típica viagem missionária, né, com vários acontecimentos, diferente das outras que foi mais para marcar, para rever o que foi feito, mas a primeira foi uma experiência fantástica. Chegamos aqui a uma conclusão de que nós, em momento algum, podemos fazer a obra de Deus sem essa direção do Espírito Santo, né? Precisamos estar sempre andando no Espírito, sempre sintonizados à sua orientação, à sua direção, né? Ele está com a igreja, ele está conosco exatamente para nos guiar em toda a verdade. Então, Lucas relata que eles desceram então de Antioquia até Seleucia, uma cidade portuária, e dali navegaram para Chipre, uma ilha com um comprimento de 223 quilômetros e 96 quilômetros de largura. Vimos isso em aulas anteriores, né? Sua importância, a importância de Chipre, economicamente falando, se devia a minas de cobre que tinham naquela ilha, né? Quando eles desembarcaram em Salamina, a cidade de Chipre, eles começaram então imediatamente a proclamar a palavra de Deus, e a estratégia de Paulo, aliás eu diria a estratégia de todos eles, discípulos e até os judeus, quando chegavam numa cidade, logo procuravam uma sinagoga. Caso não tivesse naquela cidade uma sinagoga, geralmente eles iam para perto de águas correntes. Era comum isso nos faz lembrar o povo de Israel quando na Babilônia não tinha uma sinagoga, não tinha um templo onde se reunir. Eles se reuniam exatamente em locais assim, e nós encontramos em Salmos expressões deles destacando o local de seus encontros, que normalmente eram em rios, em locais de água corrente. Paulo aqui dentro da ilha de Chipre teve ali episódios com Elimas, e isso está muito detalhado na aula passada. Paulo então assume a liderança nessa viagem missionária, e logo após assumir essa liderança, não sabemos se por esse motivo ou outro, foi citado também semana passada, mas foi exatamente nesse ponto que João Marcos desiste de continuar na viagem missionária e retorna então para sua casa ali em Jerusalém. Por fim, eles chegam do outro lado, na cidade de Perge, capital da Panfilha, seguindo posteriormente para Antioquia da Psídia. E, mais uma vez, procuraram uma sinagoga, e uma vez na sinagoga foram convidados a darem uma palavra, era costume judaico, detalho isso também. O que Paulo fez
logo se colocou de pé e assumiu, aproveitando a oportunidade, discorreu de forma extraordinariamente sintética todo o Antigo Testamento, a começar da escravidão de Israel no Egito até a pessoa de Jesus. E foi assim que nós concluímos a aula de número 32, e aí vamos dar seguimento a partir do versículo 37. Ele ainda falando a respeito de Jesus, ele diz: mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podíamos ser justificados pela lei de Moisés. Queridos, aqui Paulo ele entra no núcleo, no central, na essência do Evangelho, quando ele fala que por meio de Jesus, e não mediante a lei de Moisés, que eles tiveram ou podem ter a remissão de pecados e a justificação. Quando ele aponta aqui o termo justificação, fica implícito dois aspectos. Primeiro, o aspecto do perdão dos pecados, a que trata esse texto, nessa passagem, e o dom da justiça, que deixa claramente lá em Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, descrevendo a respeito desse dom, chamado dom de justiça. A justificação é um aspecto da salvação, quando Deus nos declara justo. A figura aqui é de um juiz, quando declara uma sentença. Ele tem tudo para nos declarar culpados, porque somos pecadores. Mas, por meio de Jesus Cristo, nós somos absolvidos, porque Ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Então Ele trouxe para si toda essa condenação que foi paga na cruz. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, ou seja, ele foi considerado maldito por minha culpa e por sua culpa. E uma vez que ele assumiu a nossa culpa, Deus, o justo juiz, nos declara justificado, nos declara justos. Esse na verdade, a parte, o exemplo que a gente pode citar para poder deixar claro essa ideia da justificação. Versículo 40 até o 43 diz assim: cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Bom, quando Paulo termina o sermão, ele faz o tradicional apelo, ele desafia o povo e cita, inclusive, um dos profetas, estimula o povo a tomar uma decisão. Ele termina a sua exposição alertando, enfim, a todos os presentes da sinagoga para o perigo de desprezar essa mensagem salvadora. Me lembra aqui do escritor aos Hebreus, que também ele expressa, como escaparemos nós se rejeitarmos essa tão grande salvação. Então, foi mais ou menos esse o apelo de Paulo nesse dia da sinagoga. Fazendo um resumo do que Paulo pregou, do sermão de Paulo, que parece muito com o sermão de Pedro lá no dia de Pentecostes, eu poderia organizar o sermão de Paulo em 3 pontos. Primeiro ponto, ele faz um apanhado da história de Israel. Segundo ponto, ele fala da vida, da morte e da ressurreição de Jesus.
E o terceiro ponto do sermão foi a aplicação da mensagem do Evangelho, quando falou do perdão dos pecados, da justificação, e faz o apelo. E aí, queridos, esse sermão trouxe um efeito enorme para com todos aqueles que estavam ali ouvindo, e o efeito ele é sentido de forma imediata, né? Pode ver que a conclusão do texto que nós lemos diz primeiro que os líderes da sinagoga, juntamente com o povo, por que eu estou dizendo líderes, embora o texto não revela isso? Porque se os líderes não estivessem concordando, eles não poderiam jamais ter voltado para poder continuar falando do mesmo assunto. Não. Então, houve a aprovação da liderança da sinagoga e o povo pediram para que eles voltassem no próximo sábado para poder continuar essa mesma mensagem, falar novamente, explicar, dar mais detalhes. E aí, queridos, a conversa, eu imagino que daquela semana na cidade, foi sobre o que aconteceu na sinagoga. E isso gerou um despertamento espiritual enorme na cidade. Tanto é que no outro sábado a sinagoga não comportou. A expressão é que quase toda a cidade foi para lá para ouvir Paulo. O segundo efeito que aconteceu é que muitos dos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e foram persuadidos a perseverar na graça de Deus. Aí no versículo 44 fala do resultado que aconteceu, desse despertamento. Ele diz ali, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Então eu imagino a propaganda que aconteceu, quem estava presente na sinagoga, quantas pessoas cada um de repente não conseguiram levar para ouvir essa mensagem, né? Versículo 45 diz assim: quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. E o Evangelho é assim mesmo. O Evangelho provoca reações múltiplas, né? Aqui pelo menos aconteceu duas reações. A gente vê um coração quebrantado inicialmente do povo, e depois vemos ali agora um coração endurecido, porque os líderes judaicos, quando viu o povo indo para ouvir essa palavra e perceberam que essa palavra poderia ser um perigo para eles, perdendo assim a liderança do povo, uma vez que a cidade tinha uma boa parte de judeus, tanto judeus quanto prosélitos do judaísmo. Então eles começaram a debater, começaram a contradizer, e Paulo não estava ali para isso, né? Então o que ele fez? Ele declara que, olha, eu preguei para vocês primeiro, e talvez até tenha explicado mais detalhes. Por quê? Porque o Evangelho vem do povo judeu. O povo judeu, Jesus era um judeu. A mensagem do Antigo Testamento é do povo judeu. Jesus veio da linhagem de Davi, o rei dos judeus. Veio para dar seguimento a essa mensagem, o Messias, que os judeus tanto aguardam até hoje. Mas na época é como se eles dissessem: ó, esse é o Messias. Então eles disseram: por isso nós pregamos para vocês primeiro. E depois ali eles anunciam claramente que a partir dali eles iriam voltar a mensagem para os não-judeus, para os chamados gentios. E ainda disseram mais: olha, nós pregamos a vocês primeiro pela grande compaixão que nós temos para com o nosso povo. Então, pelo menos dois motivos pelo qual Paulo pregava primeiro aos judeus. Interessante, essa é a estratégia
de Paulo em todas as cidades que ele chegava. Primeiro ia para a sinagoga, procurava os judeus para poder anunciar, e é óbvio, por quê? Porque a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, é uma sequência do que os judeus já conheciam. Na verdade, na mentalidade de Paulo e dos apóstolos, o cristianismo não era uma nova religião, era uma reforma ou era uma continuidade do que já tinha acontecido aos judeus até ali, né? Porém, com a rejeição dos judeus, foi aí que a maioria das pessoas, principalmente não judeus que não conhecem o Antigo Testamento, entendem como sendo uma nova religião, mas na mentalidade dos apóstolos e dos discípulos, de um modo geral, na época, não era. Então, o despertamento espiritual na cidade foi imediatamente seguido de implacável e cruel perseguição. O povo, a princípio, se alegrou, mas depois, com a resistência da liderança, acabou gerando ali uma perseguição. O texto narra aqui, nos fala que gerou nos judeus, quer dizer, na liderança dos judeus, uma inveja tal que, com blasfêmia, o texto fala assim, contradiziam o que Paulo falava. Então, o que fez com que Paulo e Barnabé então tomassem uma decisão. Então, tá bom, vocês não querem ouvir, nós vamos então pregar para os não-judeus. E versículo 47 diz assim: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Agora ele cita um profeta do Antigo Testamento dizendo a respeito do que eles estavam fazendo. Quer dizer, a luz é para todos, mas como os judeus não querem, nós nos voltaremos para os demais, né? Até os confins da terra, que é a grande meta do próprio Jesus, quando em Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra, em harmonia com esse texto citado aqui por Paulo, né? Versículo 48, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendiceram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Aqui a gente entende que receber a vida eterna implica tanto na fé humana quanto na determinação divina. Deus usa uma pessoa para pregar a palavra. O Espírito Santo, conforme nós já falamos, né? O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma parceria entre o homem que tem fé para anunciar a palavra, o Espírito Santo que convence, e o homem que ouve a palavra também gera fé nele o suficiente para tomar uma decisão e seguir ao Senhor. Então existe esse tripé de ação, né, com relação a receber ou não a vida eterna. Porque o próprio Paulo diz: como virão se não há quem pregue? Então há necessidade de que alguém pregue, há necessidade que o Espírito Santo convença, e há necessidade de alguém que esteja ouvindo, uma vez convencido, tome uma decisão firme de seguir. Versículo 49 diz assim: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Aqui ele destaca mulheres piedosas de elevada posição. Irmãos, a única coisa que podemos entender aqui é que as mulheres influenciaram os maridos que tinham certas posições na cidade para poder aumentar ainda mais a perseguição a esses pregadores que estavam ali na região, Paulo e Barnabé. Porque mulheres não eram ouvidas, mulheres não tinham voz, mas as mulheres sempre influenciaram muitas decisões da maioria dos homens, né? Então aqui certamente elas serviram para isso aí também.
Note que eu estou falando dentro do contexto da época, né? As mulheres realmente não eram ouvidas, e principalmente no meio judaico, né? Principalmente no meio judaico. Encontramos várias vezes, aliás, algumas citações dizendo que as mulheres deveriam permanecer caladas, elas não tinham palavras na sinagoga, elas tinham que aprender em casa com os maridos. Isso é um costume judaico e que entrou para dentro dos primeiros, vamos dizer assim, movimentos da fé cristã. Versículo 51 diz: estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Bom, para demonstrar que eles que não pesava mais responsabilidade sobre eles a respeito da salvação daquele povo, foi o próprio Jesus que ensinou quando ele enviou os 70, né? Tanto os 12 quanto os 70, quando Jesus no Evangelho envia esses discípulos para terem uma experiência missionária, eles disseram: na cidade que vocês entrarem, que não receberem vocês, sacode a poeira daquela cidade que estiver no pé de vocês quando vocês estiverem atravessando a fronteira. Tipo, nós não recebemos a culpa do sangue dos inocentes dessa cidade. Então, aqui eles procedem da mesma forma, né? E dessa forma manifestando também o repúdio por aqueles que haviam rejeitado a mensagem e causado sofrimento a eles, né? Aos servos do Senhor. Esse relato da experiência dos 70 está lá em Lucas 9, 25, você pode dar uma olhada lá. Icônio, uma cidade atual, Cônia é o nome da cidade de agora. Icônio era um grande centro agrícola da planície central da província da Galácia. É bom entender que toda essa região da Galácia hoje é conhecido como a Turquia, né? Mas era conhecido na época como a Ásia Menor. Então toda a Ásia Menor foi evangelizada em apenas 2 anos, toda a região da Galácia, né? E finalizando por hoje, no versículo 52, diz assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esses discípulos aqui está se referindo àqueles que permaneceram na cidade. Num grupo não começaram a seguir a Paulo e a Barnabé, e Paulo e Barnabé não ficou lá só uma semana e saiu batido, não. Eles já estavam pregando há mais tempo e ainda continuaram pregando para os não-judeus, pregaram aos gentios. Certamente um bom grupo de pessoas passaram a congregar na fé cristã, e uma vez perseguido, aí sim que Paulo e Barnabé tiveram que se retirar, mas os discípulos, mesmo sentindo a ausência, mesmo sentindo o vazio criado por essa saída abrupta de Paulo e Barnabé, mas mesmo assim a gente vê que o Espírito Santo derramou sobre eles o fruto do Espírito, e uma das virtudes desse fruto do Espírito é a alegria, e a gente vê no versículo 52 os discípulos que lá ficaram cheios de alegria, esbanjando, né? Exalando abundantemente a virtude da alegria, que é um fruto do Espírito. Queridos, que o meu e o seu coração esteja assim como os discípulos, mesmo em momentos de dificuldades, mesmo às vezes em momentos de vazio. Quem sabe você ainda não está nem tendo condições de cultuar o Senhor presencialmente. Diga-se de passagem, domingo passado a igreja estava linda, maravilhosa. Aumentamos um pouco mais a quantidade de pessoas que podemos receber, tivemos condições de fazer uma flexibilização maior, e nós tivemos um auditório muito lindo, muito maravilhoso. Mas mesmo você que não está conseguindo ainda, devido a comorbidades ou devido à idade, né, não esteja conseguindo estar conosco no tempo presencial, mas nunca permita que o seu coração se abata, mas que a virtude do Espírito Santo possa ser exalado e manifestado por meio da alegria no seu coração. Amém?
Deus te abençoe, querido, uma boa noite de descanso para a sua vida, para a sua família. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos dando continuidade agora em Atos capítulo 14. Grande abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Valeu.